pastor diz amém. Graça e paz, queridos. Que Deus nos abençoe e que nessa noite Ele venha fazer a sua vontade e realizar o seu querer sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Creio que todos tiveram um dia abençoado. E só o fato de estarmos aqui é um milagre, né? É um milagre. Muitos gostariam de estar aqui, mas não podem. Uns estão acamados, outros estão sendo velados, outros estão aprisionados, tanto fisicamente como espiritualmente. Sabe, queridos, tem muitas pessoas que se esforçam, fazem forças para estar na casa do Senhor, mas o diabo não deixa, o diabo acorrenta ele, aprisiona ele, e ele não tem força. Hoje eu passei perto de um amigo, ele é desviado, está aqui na igreja, e eu convido sempre, ele diz: eu preciso ir, eu preciso voltar. As pessoas reconhecem que precisam, mas elas não têm forças. Não têm forças. Mas a palavra do Senhor diz que nós devemos entrar na casa do valente, amarrar o valente e tomar os seus bens. Esses bens não é o carro, não é o botijão de gás, não é o dinheiro, mas são as pessoas. As pessoas que o valente está acorrentando, aprisionando. Nós precisamos entrar na casa dele, saquear os seus bens e trazer as pessoas de volta aos caminhos do Senhor Jesus. Amém, queridos? Amém. Que você nessa noite possa sair daqui abençoado. Que Deus possa falar profundamente ao seu coração, tocar no profundo do seu coração, em nome do Senhor Jesus. Eu quero saudar bem-vindo os irmãos lá do Alvorada. Esse lado todinho do Alvorada mais, umas pirelinhas por aqui, amigos de longas datas. Você sabe que eu e o Delcio, ele é bem mais velho do que eu, é claro, né? Pela cara você já sabe. Mas eu conheci o Delcio, ele era solteiro, né, Delcio? Era solteiro. Conheci o irmão Edilmar também, eu era solteiro, né? Deixa eu ver quem mais era da minha época. Eu acho que só nós, né, Delcio? Só nós. Mas, olha, Delcio, irmão Edilmar, é um milagre de Deus estarmos aqui. Quantos nossos amigos já se foram? Quantos amigos nossos, irmãos nossos em Cristo já se foram? Quem sabe, Delcio, irmão Edilmar, Jesus Cristo veio buscar as igrejas, nós seremos arrebatados, né? Amém, meu irmão? Jesus vai vir buscar a sua igreja e nós vamos ser arrebatados. Essa é a minha esperança, é a esperança da igreja, é sermos arrebatados. E a Bíblia diz que nós encontraremos o Senhor nos ares. Hoje eu falei com essa pessoa que está prometendo vir. Eu falei para a esposa, eu vou fazer uma visita. Crente não faz visita na igreja, não. A gente faz visita na cadeia, no hospital, mas na igreja a gente vai adorar o Senhor, vai louvar ao Senhor, vai prestar um culto ao Senhor. Mas no hospital você vai visitar, cadeia você vai visitar, mas na casa do Senhor nós vamos adorar ao Senhor. Se nós somos irmãos em Cristo, temos um único Deus como Pai, como o Senhor das nossas vidas. Então nós estamos aqui nessa noite para adorar ao Senhor, bem dizer ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém, queridos? Estou vendo os meninos atrás, né? Bem-vindo a essa meninada toda, em nome de Jesus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 24. Salmo de número 24. Salmo de número 24.
igreja a Bíblia, né? Antigamente era proibido levar celular para a igreja, mas aqui não é proibido não, viu? Você pode ter seu celular e abrir a sua Bíblia aí no celular e ler a palavra do Senhor. Nós temos que acompanhar a inovação, a novidade, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, queridos, para ler o texto. Diz assim a palavra do Senhor: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi Ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor forte nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém? Diga assim comigo: o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Novamente, quem é o Senhor? Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém, aleluia. Você pode aplaudir a esse Rei da Glória? Aplauda o Senhor o mais forte que você puder. Aleluia, amém. Bem-vindo, Rei da Glória. Então você diz assim: abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Eu quero dizer a você nessa noite: abra o seu coração, abra a sua mente, deixe esse Rei da Glória entrar na sua vida e mudar aquilo que for preciso mudar, e fazer aquilo que Ele quer fazer na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos na Tua presença, nós te bendizemos, nós te louvamos, nós celebramos a Ti, ó Rei da Glória. Entre, Senhor, no nosso meio, faça-se a Tua vontade, realiza o Teu querer nas nossas vidas, Senhor, que a nossa mente e o nosso coração sejam levados cativos até o Teu trono nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos que é do Senhor esse lugar, nós declaramos que a nossa vida pertence ao Senhor, somente ao Senhor. Toda legalidade, tudo aquilo que não pertence ao Senhor, está em retirada, em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos a vitória sobre o povo de Deus, nós declaramos que a vontade do Senhor é absoluta sobre as nossas vidas. Bem-vindo, Senhor, bem-vindo, em nome de Jesus Cristo, meu Filho amado, porque o Senhor vive e reina para todos sempre. Amém, Jesus, amém. Vamos continuar adorando ao Senhor. Quero dar a bem-vinda ao meu presbítero Fábio, que será o ministrante desta noite aos nossos corações. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Amém? Amém. Uma alegria muito grande ter vocês aqui com a gente, adorando ao Senhor junto com a gente e aprendendo mais um pouco do Senhor também. Amém? Aleluia. Esse louvor que nós vamos estar cantando, ele diz assim: entender por quê. Muitas vezes nós estamos numa situação tão difícil que nós não conseguimos enxergar a provisão do Senhor, aquele que o Senhor tem pra gente. E nós ficamos escondidos e com medo. Mas o Senhor te diz essa noite: temer por quê? Se Deus tem nos guardado, se o Senhor tem nos protegido, se o Senhor tem feito de nós pessoas fortes e valentes. Muitas vezes nós não nos sentimos assim, fortes. Na verdade, muitas vezes nós nos sentimos fracos. E até mesmo diante de
Senhor que está conosco, é o Senhor que nos guarda,
vamos estar orando nesse momento em nome do Senhor Jesus. O Deus do milagre, o Jeová Jireh, o Deus da provisão, o Jeová Ramon, Deus cura, o Jeová Shalom, Deus da paz, o El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, está aqui nessa noite. Aleluia! Ele vai estar tocando na sua vida de maneira saradora. Nós vamos orar ao Senhor. Confie, acredite. Aleluia! A palavra do Senhor diz que tudo aquilo que nós pedimos com fé, crendo, nós receberemos. Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos agora, Senhor, e repreendemos toda enfermidade, toda doença. Nós repreendemos e mandamos embora agora, em o nome do Senhor Jesus. Nós profetizamos a cura, sobre os nossos corpos, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, meu Pai, entra com a cura agora, Senhor, sobre esses irmãos que levantaram as suas mãos, precisamos da cura do corpo, da alma, do Espírito. Nós repreendemos em nome do Senhor Jesus. Eu ordeno, eu declaro, seja curado, receba a bênção da cura, em nome do Senhor Jesus. Receba agora, em nome do Senhor Jesus. Visita, Senhor, os lares, visita, Senhor, os hospitais, visita, Senhor, as cadeias curtas, trazendo libertação, trazendo restauração, trazendo a cura, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu vou valer.
abrir as janelas do céu, olha o que diz o Senhor, e não derramar uma abundância, prosperidade sobre as vossas vidas, e que vocês não vão ter onde guardar. Você crê nisso? Posso ouvir um amém? Amém, aleluia. Feche seus olhos. Senhor, nós oramos nesse momento e abençoamos, Senhor, os dizimistas e ofertantes da casa do Senhor. Que essa palavra profética de Malaquias se cumpra nas nossas vidas. Nós queremos, Senhor, sermos abençoados, prósperos, frutíferos na tua casa, no teu reino, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos nesse momento ouvir o grupo Moriá. Falta pouco, vocês travam o CD, né? Vamos ouvir o grupo Moriá. O Grupo Moriá salva a amada igreja com a graça para as pessoas. Amém. Hoje, com muita alegria, estamos aqui juntamente com os irmãos que estaremos para juntos adorar o nosso Deus, porque somente Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Na vida de Jesus, quanta surpresa, tristeza empatou pra quem ficar. Notícias e manchetes do jornal, porraria, televisão no ar.
sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. O presbítero Fábio, ele é um obreiro lá na congregação do Alvorada. Eles estão construindo um templo lá e com grande alegria ele aceitou o convite de estar aqui hoje, juntamente com os seus discípulos. Eu gostaria que vocês fechassem os seus olhos agora, vamos orar. Querido Deus e Pai que estás nos céus, nós queremos entregar o Teu Filho nas Tuas mãos agora, Senhor. Usa ele, Deus, com poder, com graça, com sabedoria, Deus, a ministração da Tua palavra sobre nós. Os nossos corações, as nossas mentes, os nossos ouvidos estejam abertos para receber a Tua palavra e para entender a Tua palavra, Senhor. Em nome de Cristo, Teu Filho, nós oramos e te agradecemos. Amém. Neste momento eu cumprimento a todos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Glórias a Deus. Irmãos, estou muito feliz por estar aqui. Esta, na verdade, é a 4ª vez que eu me encontro aqui nesta igreja. E todas as vezes que eu venho aqui, eu venho com muita felicidade, com muita alegria, com muito entusiasmo, porque não há nada melhor do que a comunhão. A comunhão de estarmos na presença de Deus, adorando e enaltecendo o nome do Senhor. Estive aqui no tempo do pastor Gilmar, estive aqui no tempo do pastor Renato, e agora estou aqui, mais uma vez, Glórias a Deus, com essa família maravilhosa, essa família sacerdotal. Fiquei muito feliz, pastor Antônio, pastora Cleusa, fiquei muito feliz em ver aqui sua família adorando a Deus e esse grupo maravilhoso adorando o Senhor. Glórias a Deus. Mas possa ter alguém aqui que não me conheça. Eu casei com. Eu sou baiano, sou do sul da Bahia. Com 9 anos fui para Rondônia, meus pais emigraram para Rondônia, especificamente para Ouro Preto do Oeste, no meio do coração do estado de Rondônia. Se bem que Rondônia não é muito grande, É um estado de 400 quilômetros por 400. E quando chegou aproximadamente 2004, eu conheci uma baiana aqui de Manambi, chamada Eliana. Era para ela estar aqui comigo, mas por funcionário não pôde, porque tinha feito um agendamento com uma irmã, não pôde estar aqui. E através do nosso relacionamento, graças a Deus, tem uma linda menina, a Karen, que hoje não é mais uma menina, é uma adolescente, quase jovem. Já está aí, vai completar agora em julho, no dia 4 de julho, 14 anos de idade. E através da minha esposa, eu vim para Guanambi, essa cidade maravilhosa, essa região maravilhosa que eu gosto muito. Foi amor à primeira vista, assim que eu cheguei em Guanambi, eu amei esse lugar. Mas nada na vida de uma pessoa que quer ser guiada pelo Espírito Santo é coincidência, foi algo sem explicação. Tudo existe uma história. E houve promessas, houve profecias, e houve até mesmo um sonho. Antes de conhecer Guanambi, meu espírito veio em Guanambi. Ali, e eu cheguei em Guanambi, claro, a gente olha a parte térrea, a cidade, os prédios, enfim, é como se a gente estivesse no meio do mato, de uma floresta, floresta de pedra, e a gente não tem aquela visão plena. Mas aí, um desses dias, eu fui naquele bairro do Monte Azul, e aí eu pude ver pelo alto Guanambi. E quando eu olhei exatamente naquele local, é que eu me encontrava em visão. Olha como Deus é extraordinário. Tinha uma caixa de água muito grande ali, não existe, mas no meu sonho tinha uma caixa de água muito grande, uma caixa de metal. E eu subi naquela caixa de água de aproximadamente uns 30 metros de altitude,
E quando eu estava no topo daquela caixa de água, tinha apenas uma abertura, mais ou menos assim, de uns 50 ao quadrado, 50 centímetros, e eu desci. E ao descer, eu falei, eu gosto quando eu vou numa piscina, que eu sei que ela é funda, tem mais ou menos 3 metros de profundidade, eu gosto de pular e gosto de conhecer a profundidade daquele ambiente, daquele lugar, porque foi uma bênção que Deus me deu, porque eu fui com 9 anos para Rondônia e aprendi a nadar em uma represa, que hoje, na verdade, é a Praça da Liberdade, no centro de Ouro Preto. Aprendi a nadar ali quando eu cheguei ali. E de forma que eu gostava muito, antigamente eu gostava muito mais de água do que gosto hoje, né? Gostava muito. E uma piscina, para mim não tem problema. E um rio, nunca tive medo de água, se bem que é bom ter medo, né? Porque a água é meio traiçoeira, né? Principalmente na região lá onde eu cresci, que tem muitos rios grandes. E quando eu mergulhei no sono, eu mergulhei e tentei achar profundidades daquela água, só em sonho mesmo. Eu desci. E quando eu desci, eu vi que eu tinha descido muito profundo naquelas águas. Eu falei, chegou a hora de subir. Olhei para cima, vi a restazinha da luz solar e tentei subir naquele foco. E quando eu subi, aí sim, eu olhei e vi a cidade. E a cidade era bonita. Mas não foi só isso. Eu andava, como eu tinha aberto uma obra, em um lugar muito difícil. Eu sabia que a guerra era difícil ali naquele bairro, porque antes de eu ir para a Alta Floresta, em 93, o pastor Alcibiades me mandava para a Alta Floresta, que foi a primeira igreja que eu assumi. Nós tentamos, neste bairro, abrir uma obra lá. E neste bairro, a igreja fechou. Parece que foi algo assim profético negativamente. A nossa igreja fechou as portas. Construímos um terreno que era de uma viúva, uma congregação na verdade. E quando ela estava em ponto de colocar o piso, né, naquele tempo, piso de cimento, piso liso, e aí os filhos chegaram e falaram, olha mãe, a igreja vai tomar esse terreno da senhora. E aí, vamos nós tirarmos o madeiramento daquela igreja e mudar de local. Não funcionou. Outros ministérios mais fortes não funcionaram. E vários ministérios que tinham membros no bairro não funcionou. Eu tive pregando em uma determinada igreja, um templo, que foi vendido esse templo, e partia meu coração, porque aquele lugar se tornou um bar, e lugar, porque eu passei para lá, e Deus me mandou abrir a obra naquele bar, e ali se tornou muitos lugares falam piqueira, boca de fumo, lugar de vender drogas. Partiu meu coração, no local onde eu já tinha pregado ali, a convite de um determinado pastor. O lugar era muito difícil. Aí um pastor, em memória, está na glória, o pastor João. O pastor João, ele disse, ele gostava muito de falar varão, falar essas palavras assim, ele era um homem de muita oração. Quando eu ia na casa dele, ele dizia, ô varão, vamos tirar aqui um dedinho de oração. Dobrávamos o joelho ali, ele só tinha hora de curvar os seus joelhos, mas hora para levantar, não entendia. Tinha um dom de oração. Se existe esse dom, ele tinha um dom de oração. Ele dobrava o joelho, ele era 4 horas de oração. Era um homem de oração. Um dia ele liga para mim e diz, ô varão, vem aqui, eu quero conversar com você. Eu fui. Quando chegou lá o pastor João, a gente chamava de João grandão, porque ele era muito alto. Imagina, ele ser crente era Tarzan. Tarzan. E aí ele falou, vem aqui, eu fui. Antes de abrir essa obra nesse bairro. E ele disse, olha, eu tive um sonho com você. Uma visão. Eu posso dizer que foi uma visão. Foi real. Aí eu falei, sim, conte. Ele disse, olha, eu estou preocupado com você, por isso que eu te chamei aqui. Porque eu vi você encostado numa grande árvore, um pé de manga. E esse pé de manga estava lotado de mangas maduras. Falei, que bênção, né, pastor? Ele
falou, pois é, mas a minha preocupação não foi essa. A minha preocupação foi quando eu olhei para os seus pés. Você estava com os pés atolados em barro, em lama. E eu estou preocupado contigo, meu amado, soldado, porque eu estou com medo de você pecar contra Deus. Aí eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo também. O homem de oração, o homem tinha intimidade com Deus, o homem falava com Deus. Aí eu falei, meu Deus, partindo desse homem de Deus, se fosse outra pessoa, não levaria a sério, mas esse homem. E ali eu aprendi uma grande história. Se Deus te mostra uma visão, irmão, não tente interpretar. José teve um sonho. Ele contou com seus irmãos. Os seus irmãos lhe disseram: você vai reinar sobre nós. Porque pode ser diferente. Passou-se um tempo, abrimos a obra, começamos debaixo de um pé de 7 copas. Lá a gente chama 7 copas, aqui é a amendoeira. Aquela árvorezinha que dá 7. E aí, começamos com a irmã Maria. Na frente tinha a irmã Pedrelina, que aceitou a Cristo, uma pessoa que já estava enferma. A família da irmã Pedrelina odiava crente. Aquela pessoa religiosa que odeia crente. Não quer nem ver, nem pintar de ouro. Mas ela aceitou a Cristo como Salvador. Eu ia na casa dela visitá-la. E aí, através daquela visita, o esposo dela ouvia a palavra de Deus, ouvia também, ouvia a oração, e os filhos ouviam, não podia dizer nada, porque ela tinha se convertido ao Senhor. Foi algo que Deus usou naquele bairro para abrir as portas. Ela faleceu. E no dia do falecimento, os filhos dela falaram assim, tinha mais ou menos 200 pessoas, porque tinha vindo gente de todas as cidades ali ao redor, parente, muito grande. Falou, um dos filhos falou assim, pode orar pela minha mãe. Eu não disse nada, nós não oramos para nós. O morto já foi para o seu lugar, seria o juízo eterno. Mas eu preguei para os irmãos, aproveitei e preguei o Evangelho com muito carinho. Depois eles levaram lá para a igreja da Cruz Caída, que ficava caída mesmo a igreja lá, mas ali já estavam as pessoas, ali já tinham ouvido o Evangelho e aquela vida também estava nos braços do Senhor. E aí Deus abençoou aquele lugar, abrimos a obra cresceu, de uma pessoa começou a aumentar o número, mas a dificuldade foi para comprar, até para alugar, para comprar um prédio. A igreja tinha condição de comprar um prédio, falou, vamos investir no bairro, vamos comprar. O homem só tinha um prédio no bairro que ele estava vendo. O homem falou, estou indo aí e vou vender para você. Quando chegamos lá, quando eu cheguei, fui conversar com o homem, ele falou, já vendi. Vendeu perdendo, mas vendeu para o ímpio, mas não vendeu para a igreja. Eu falei, que lugar difícil. Tentava alugar uns prédios, nada, ninguém alugava. Que lugar difícil. Aí uma irmã falou, cedeu a área dela para fazermos a obra de Deus ali naquele lugar. E através daquele trabalho naquela área, com 1 ano e 6 meses certinho, nós já estávamos num prédio construído, prédio da igreja, para a glória do nome de Jesus Cristo. Começamos com apenas a irmã Maria, ali naquele bairro, mas terminamos com aproximadamente 75 pessoas firmes na igreja. Inúmeras pessoas aceitaram a Cristo, não ficaram lá, foram para outros ministérios, tinham parentes de outras igrejas. Muitas igrejas ganharam alma através daquele trabalho ali naquele lugar. Um trabalho que repercutiu que do outro lado da cidade, a juventude, vários jovens vinham ouvir o Evangelho ali naquele local. Foi uma maravilha, foi um referencial em Ouro Preto. Esse pastor João veio conversando comigo, falou, varão, me perdoa. Eu não entendi o que Deus me mostrou. Eu falei o quê? A árvore frutífera era esta obra que você ia realizar nesse bairro para Deus. Amém, pastor. Eu tinha até esquecido assim, né? De estudar a revelação daquela visão daquele homem de Deus. E ele falou, e a lama é este bairro, era o bairro mais pobre de Ouro Preto. Só para você ter uma base. Do lado direito, uma feiticeira. Do lado esquerdo, um traficante. Na frente, essa família que não gostava de crente, mas graças a Deus aceitaram a Cristo, né? Da irmã Pedrelina que faleceu. Do outro lado,
uma mulher que o próprio marido vendia o corpo dela. Pensa um lugar difícil. Eu fui orar de madrugada, estava chegando um carro de empresários lá para usar e abusar do corpo daquela mulher. Do outro lado, uma outra mulher também que gostava da feitiçaria. Do lado de baixo, uma pedófila. Uma mulher que tinha um de menor lá dentro de casa. No fundo, 2 ladrõezinhos. E mais na frente, uma mulher também que não gostava de crente. O lugar era muito difícil. Na esquina tinha um ponto de prostituição, um bar, ponto de prostituição. Mas naquele lugar de prostituição, Deus fez um mundo. Parece que é assim, né? Eu ouvi uma história de alguém que jogou muito entulho no terreno do vizinho. Quando ele olhou, quando o dono do terreno olhou assim, viu aquele jardim de flores, falou, vou investir em flor aqui. E fez daquele entulho um lindo jardim, um lindo referencial. Dentro daquele bar, você acredita que a mãe daquela mulher, dona do bar, cafetona, tinha uma adolescente, ela era prostituta, mas ela não queria que a filha fosse. E ela mandou a filha para a igreja. E a filha foi para a igreja. E a filha arrumou um bom casamento naquele lugar. Oh, maravilha. O terreno precisava de um aterrozinho. As pessoas diziam assim, esse homem é louco. Aterramos lá, mas depois começou a rua a mudar. Porque onde Deus chega, a transformação. Muitas pessoas aceitaram a Cristo, aqueles que eram contra o Evangelho não aceitaram a Cristo, Deus deu um jeito deles venderem as casas, e vender foi barato, porque foi para outro lugar. E essa casa aqui, comprando para transformar no prédio da igreja, era uma casa também de prostituição, de uma mãe e uma filha que prostituía ali dentro. Música até altas madrugadas, ninguém dizia nada, mas quando souberam que era uma igreja para pregar o Evangelho, essa igreja foi falada lá na delegacia, e os policiais falaram, mas eles compraram o terreno, eles podem fazer o que eles quiserem no terreno. Tinha reclamação de todos os lados. Mas vamos ao que interessa aqui, meus irmãos. Vamos lá, palavra de Deus, Gênesis capítulo 22, que foi um dos hinos que nós cantamos. Gênesis 22, versículo, vamos ler o texto todo. Conhecidíssimo esse texto, mas possa ter alguém que está nos visitando aqui, é importante ouvir a palavra de Deus. Vamos ler, senão eu leria apenas um versículo. E aconteceu depois destas coisas, Gênesis 22, o livro de Bereshit, na língua hebraica, né? Bereshit, Gênesis é um português meio puxado do grego. E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhes, Abraão, e ele diz, eis-me aqui. Ele disse, toma agora o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o a mim em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e abordou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão ao seu moço, fique aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pôs-se sobre Isaque, seu filho. E ele tomou fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse-lhe, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto?
E disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar que Deus lhe dissera. E ele ficou Abraão ali no altar, pôs em ordem a lenha e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estenda as tuas mãos sobre o moço e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis que um cordeiro detrás dele, atravessado pelas pontas no mato, e foi Abraão e tomou o cordeiro e ofereceu em holocausto no lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandemente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá as portas dos teus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, esse texto é épico, esse texto é extraordinário. Esse texto traz uma riqueza profunda, porque este texto traz o evangelho o qual nós vivemos. Abraão viveu 400 anos antes da lei, porém Abraão viveu o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O próprio Cristo, ele disse: Abraão viu meu dia e glorificou o meu nome. Abraão viveu o evangelho. Em Gálatas capítulo 3, versículo 8 e o versículo 9 diz que Abraão ele é pai de todos aqueles que têm fé, porque benditos são todos os crentes como Abraão. E ainda conclui no versículo 10 dizendo: Agora maldito todo aquele que está debaixo da lei, porque escrito está: maldito todo aquele que não perseverar em todas essas obras para cumpri-la. Então a graça de Jesus Cristo é a marca extraordinária da vida de Abraão. Abraão viveu pela fé. Agora veja que esse texto diz assim: aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão. Ora, Deus tentou Abraão depois dessas coisas. Quais? Abraão tinha feito uma aliança com um rei chamado Melquisedeque. E este rei, ele vivia em Gerar, ou melhor, Abimeleque. E este rei vivia em Gerar. E este rei possuía aquelas terras, e eram as terras onde Abraão estava. E Abraão precisava daquela terra porque a terra era produtiva. Abraão precisava daquela terra para cuidar do seu gado. E o que Abraão faz? Abraão faz uma aliança com Abimeleque. Abi quer dizer filho, Meleque quer dizer rei, filho de um grande rei. Segundo os estudiosos, os sábios hebreus, eles dizem, os judeus, eles dizem que neste momento houve um tribunal nos céus, a semelhança do que aconteceu com Jó. E os anjos do Senhor e Satanás apareceu também a Deus. E diz: Abraão fez uma aliança com Melquisedeque e nem relacionou o teu na mim. E Deus disse: Mas Abraão me ama.
Se eu pedir a Abraão qualquer coisa, ele está disposto a me dar. E houve um desafio, segundo os sábios hebreus, nos céus do tribunal. E disse: então requeira o amado, o filho, a quem ele ama, Isaque. Sorriso, aquele que dá alegria para o casal de 120 anos. E a Sara de 110 anos. Vamos ver o que vai acontecer. Foi neste momento que Deus chega para Abraão. Veja o que o texto diz. E aconteceu depois dessas coisas, depois dessas alianças, que Deus resolveu fazer uma aliança com aquele que seria o seu, o meu, o nosso Pai na fé. O homem que representaria Deus. E Deus diz: Abraão. E Abraão respondeu automaticamente. Eu chamo a sua atenção para esse detalhe. E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus Abraão e disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Ele tinha intimidade com Deus, ele sabia a vocação de Deus, o vocábulo de Deus, a altura da voz de Deus, o timbre da voz de Deus, ele conhecia a voz de Deus. Ele tinha intimidade com Deus. E Deus diz para Abraão: toma agora o teu filho, teu único filho a quem tu amas. Todos nós sabemos que nesse tempo Abraão tinha um outro filho, Ismael. Mas para Deus só tem valor aquilo que você ama, aquilo que está na sua alma, aquilo que está no bolso do seu coração, no recôndito da sua vida, no lugar mais escondido que você diz: aqui eu coloquei uma cerca, um muro, uma muralha, e aqui não entra ninguém. Mas nesta noite eu tenho uma palavra de Deus para você, aonde o bisturi de qualquer cirurgião plástico não entra, Deus entra. Aonde o bisturi do especialista não entra, Deus entra. Aonde palavra de psicólogo não entra, Deus entra. Aonde a voz dos filósofos não entra, Deus entra. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que divisa a alma do espírito, juntas e medula. Aleluia. Eu estou falando de um Deus que te conhece intimamente. E Abraão o conhecia também. Não precisava Deus falar duas vezes. Falava. E Deus disse: toma o teu filho, teu único filho a quem tu amas, e vai à terra de Moriá. Ele conhecia, era uma cordilheira de montes. E oferece a mim holocausto. O holocausto era colocado no fogo para queimar até virar carvão. Era para ser consumido 100% no altar. Agora veja o que acontece. Vá ao monte Moriá e oferece um holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Diante daquela cordilheira de montes, ele ia apontar o monte: é aqui. Então se levantou Abraão pela manhã. E eu acho interessante, o escritor diz: de madrugada. Você tem intimidade de Deus para isso? Eu entendo muito bem. Se a pessoa está desempregada, eu digo de madrugada para ele: amanhã cedo você vai a tal fábrica, que lá eu abrirei uma porta para você. Aí você madruga. Eu admiro muito um jovem que está querendo se casar. Deus fala: já tem uma prometida para você. Tal dia, domingo, vai lá em Saraíma. Ele aparece aqui no sábado. Ele dorme aqui, ele está no hotel aqui. Agora eu quero ver, irmão, é quando Deus fala: eu vou tirar algo que você ama, e faça isso amanhã. Eu quero ver se você fica contando os minutos. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver assim que vem aqui, clareia
E Abraão foi vencer. Foi ao Monte Moriá. E Abraão agora passa 3 dias andando com os seus servos. Deus estava apontando agora o tempo que ele ia oferecer o filho no lugar de Isaac. Deus estava dizendo para Abraão a data exata de quando ele ofereceu o filho dele no lugar da humanidade. 3 dias. Quando Deus fala algo para você e você está disposto em realizar, irmãos, no sangue quente, talvez você vai pela emoção, você vai e realiza, mas o culto para Deus não é emotivo, o culto para Deus é racional. Ofereça o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que saibais qual é a vontade de Deus perfeita, agradável e santa. Deus quer culto racional. No primeiro dia, talvez Abraão podia estar emotivo, mas dormiu ali no deserto, raciocinou, pensou, não estava ouvindo voz humana. Ele poderia pensar consigo mesmo: eu ofereci o meu filho, mas passou para o segundo dia e ele estava no propósito: eu vou entregar. Passou o segundo dia, agora chega o terceiro. Quando chegou o terceiro dia, chegou na cordilheira, nas montanhas de Moriá. Aí Deus diz: é ali. E o nome Moriá já estava indicando que Moriá quer dizer o apontado, o indicado, era a cordilheira de Moriá. Quando chegou em Moriá, Deus diz: é aqui que eu quero que você sacrifique o menino Isaac, nessa montanha. E Abraão para ali no terceiro dia. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? As 3 formas que Deus trabalhou com a raça humana para a salvação. Até Abraão, até esse tempo aqui, Deus trabalhava na individualidade. Deus chamou Noé, mas era Noé que tinha um compromisso com Deus, não eram os seus filhos. Seus filhos entraram porque ouviram a voz do Pai. Até esse período aqui, Deus trabalhava na individualidade humana. Mas quando chegou em Abraão, Deus disse: faça a circuncisão, você, seu filho e todos os seus servos e todos aqueles que nascerem da sua família, de agora para frente, toda a sua posteridade será circuncidada. Esta é uma aliança entre eu e você e a sua geração. Deus começou a trabalhar de uma forma diferenciada. Qual? Deus chamou o homem e a sua família. Chegou mais na frente, 400 anos, Deus dá a lei. Agora Deus estava trabalhando de uma forma diferente. Deus agora estava trabalhando no terceiro dia com a lei. E naquela lei Deus aponta o substituto, que era Jesus Cristo, que haveria de morrer naquela cruz do Calvário. Agora veja, quando Abraão chega no monte, chega a revelação do tempo de Deus. E quando chega nesse monte, Deus diz: é aqui. E ele tinha profetizado para o seu filho Isaac, que ali Deus ia prover o cordeiro. E segundo Hebreus capítulo 11, diz que Abraão foi na fé, que mesmo que morresse o seu filho Isaac, Deus o ressuscitaria. Abraão prepara o holocausto, coloca a lenha no lugar, pega o azeite, joga naquelas lenhas, agora pega o fogo, e agora ele vai queimar aquele fogo. Mas quem estava sobre a lenha? O seu filho Isaac. Mas antes de queimar tinha um procedimento: tinha que cortar o pescoço, assim como cortava de cordeiro. E o Isaac se oferece ali. Agora alguém poderia estar dizendo: o menino novo, como é que ele tem coragem de subir em um altar para ser sacrificado? Que obediência é essa? Entra a fé também de Isaac naquele lugar. Sabe por quê? Porque Isaac foi ensinado pelo seu pai a lei do sacrifício. Sabe qual era a lei do sacrifício, meu irmão? Quando nós olhamos, quando Deus ensina Caim da mesma forma que ensinou a Abel. Abel obedece, Caim não. Como era a lei do sacrifício? A Bíblia Sagrada diz que Abel agradou o Senhor, porque Abel foi e buscou os cordeiros mais bonitos que ele tinha
para oferecer no altar de Deus. Não foi apenas um, foi vários cordeiros que ele ofereceu. Os mais gordos, os primeiros, os mais fortes. Esta era a lei do sacrifício. E Isaac aprendeu isso, porque essa era a lei do sacrifício. Quando Deus manda, lá no Egito, pegar o cordeiro para fazer a Páscoa, pegava no dia 10 do mês Abib, que é o março, abril nosso, e ficar até o dia 14. Por quê? Porque havia necessidade de ficar 4 dias aquele cordeiro em casa. E você sabe que todo animal que nós colocamos dentro de casa, nós pegamos afinidade a ele, carinho, amor. As crianças começaram a brincar com aquele cordeiro. Quando todo mundo estava amando o cordeiro, agora é a hora de matar. E pegava o amor porque era o mais bonito do rebanho. Ainda tinha isso. Quando chega esse momento, agora vamos sacrificar. Quando vai sacrificar o cordeiro, pega e oh meu pai, não sacrifica não. Essa é a lei do sacrifício. Mas Davi soube fazer uma leitura radical sobre a lei do sacrifício. Quando o anjo estava destruindo a cidade de Jerusalém, Davi sobe neste mesmo monte da provisão, o Monte Moriá, as montanhas de Moriá. E quando chega ali, Davi diz, quando Araúna diz para ele, pode pegar essa área e fazer o templo aqui, ou fazer qualquer coisa que você quiser, sai do Senhor. Ele diz, eu não ofereço ao Senhor sacrifício que não me custa nada. Ele não queria nada de graça, ele queria que doesse no bolso dele para comprar aquele tempo. Ele queria dar para Deus alguma coisa que valia. Então, o Isaac, ele sabia da lei do sacrifício. Quando o seu pai disse, meu filho, eu vou te amarrar, vou te colocar aqui sobre um altar e você vai ser queimado. Ele disse, pode me amarrar, meu pai. Por quê? Porque ser oferecido em sacrifício, sacrificar em hebraico, é uma palavra muito interessante, que é se amarrar no altar. Que é se amarrar, é arquedar-se, ou seja, amarrado no altar. Tudo que a gente coloca no altar do Senhor, a gente não pode tirar. Está amarrado, está aliançado. E ele se deixou ser amarrado. Quando o seu pai pega a faca que vai furar o Isaac, o anjo do Senhor brada. E como foi que o anjo do Senhor bradou? Foi que o anjo do Senhor bradou, está no versículo 11. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão. Como está escrito aí? Abraão. Por que precisou o anjo falar 2 vezes? Porque Abraão tinha intimidade com Deus, não com o anjo dos juízos. Que voz é essa que eu não conheço? Precisou falar 2 vezes porque Abraão estava decidido a realizar algo para Deus. A obra do sacrifício. Quando for sacrificar, não sacrifique o menino. Agora eu vejo, Deus é onisciente, mas o anjo não. Precisava mostrar para anjos e demônios que ali, naquele monte, estava um homem com a fé pura e genuína. Estava um homem que não precisava de uma pedra, uma chave no bolso para dizer, eu aqui tenho algo que representa a Deus. Um homem que sabia realizar um culto para Deus. Um culto para Deus não é muito lindo. Quanto mais nós tivermos instrumento, tempo, luz, quando nós tivermos levitas, pregadores, melhor. Mas para Deus não precisa ter tudo isso para você realizar um culto para Deus. Você pode estar debaixo de uma árvore, você pode até sem a Bíblia, você pode ser um cantor cristão.
E Abraão me ensina isso. Abraão disse: eu não preciso, filho, de nada, porque eu sigo um Deus da providência, um Jeová Jireh, e Ele vai prover. E este monte, esse lugar, exato lugar, ficou marcado como Deus proverá. Quando o Isaac estava ali, disse: agora é o meu filho, agora eu vou morrer. O anjo brada e diz: não, o seu filho não vai morrer, Abraão. Pode tirar o seu filho. Olhe para trás. Sabe qual é o nosso problema, irmão? Que muitas vezes nós não olhamos para trás, para aquilo que Deus já fez. A providência de Deus muitas vezes está perto de nós e nós não vemos. Nós estamos tão focados com aquilo que está na nossa frente que nós não olhamos para aquilo que Deus está providenciando. Quando ele olha para trás, ele vê o cordeiro. E quando o cordeiro é colocado, há uma substituição. Aquele cordeiro inocente teve que morrer para Isaac viver. E eu termino com isso. Isaac aqui sou eu, Isaac aqui é você. Neste mesmo lugar houve um cordeiro que morreu no nosso lugar. Naquelas montanhas de Moriá, exatamente nesse lugar chamado Monte Calvário ou Monte Caveira. Vamos nos colocar sobre os pés nesse momento. Eu convido o Ministério de Louvor para cantar aquele hino primeiro. Deus proverá. Oh, aleluia! É no Monte Moriá que Deus provê, é no Monte Moriá que Deus provê, é no Monte Moriá que Deus provê. Sabe por que você se encontra nesta noite aqui, meu irmão amigo? Se fosse para nós pagarmos pelos nossos pecados, nenhum de nós estaríamos aqui para sermos salvos na alegria da nossa própria vida. Mas um cordeiro morreu naquele monte em nosso lugar. Isaac foi livre porque um cordeiro inocente morreu no seu lugar. Nós estamos livres porque o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo também morreu no nosso lugar. Oh, aleluia! Feche os seus olhos neste momento. Feche os seus olhos. Neste momento você vai agradecer a Deus, agradecer a obra da cruz, a obra do Calvário, por aquilo que Deus fez por você. Agradeça ao Senhor neste momento. Faça tudo para Deus. Faça tudo para Deus. Como Abraão estava disposto a fazer um culto para Deus, mesmo sem cordeiro, ele sabia que Deus ia prover naquele monte. Em nome de Jesus, talvez você está pensando: eu estou sem cordeiro, mas Deus está provendo aqui e agora para você. Este é o culto que Deus está prestando para você, em nome de Jesus. É o culto que Deus tem preparado para você participar dele. Este é o culto que Deus tem preparado para você. É o culto que Deus providenciou para que você participasse dele, que você estivesse nele. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Se eu sou, não,
seguinte: o pastor está aqui, só eu e a pastora lá. Queremos aqui a igreja, foi a segunda vez que nós estamos vindo aqui à igreja. Vamos surpreender lá naquele lugar. Amém? Glórias a Deus, estou muito feliz, estou grato ao Senhor. Obrigado pela credibilidade, pela confiança de Deus. Continue abençoando o seu ministério, pastor Luciano, pastor Deus, através desse lugar. E a todos os irmãos, amém? Glórias a Deus. Obrigado. Aleluia. Nessa festa, mas não foi embora. Eu estou sabendo que vocês já querem passar na pizzaria aí. Quem já me disse isso? Mas não vão em nome de Jesus. Porque tem um caldo, uma mandioca, uma delícia. As irmãs fizeram ali. E se sair daqui sem tomar um caldo de mandioca, vai haver que Jeová Jireh, Deus da provisão. Tá bom? Deus abençoe vocês, irmãos Alvorada. Deus abençoe os irmãos Bocado. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Eu quero agradecer de coração dele. Em nome de Jesus, feche seus olhos. Nós vamos encerrar. Agradecer ao Senhor. Querido Deus e Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado porque o Senhor se fez presente. Muito obrigado, Jeová Jireh, Deus da provisão. O Senhor que nunca deixa faltar nada, nem na nossa mesa, nem na nossa casa, nem no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Tu és a provisão, Tu és a presença 100% nas nossas vidas. E agora, Senhor, leva-nos em paz para a nossa casa, dá-nos uma noite abençoada, um descanso abençoado. Leva os teus filhos de economia em paz. Guarda, Senhor, cada um, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor, a comunhão de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, não só agora, mas para todos sempre. E haja o que houver, o Senhor, o Jeová Jireh contigo, por onde você andar. Tome posse em nome de Jesus. Amém. Amém. Abençoe. Aleluia. Vivo